Olá, comunidade cristã. Estamos aí dando sequência ao estudo de José, um exemplo de perseverança e fé. No estudo anterior, nós vimos a tentação de José na casa de Potifar. E diante da tentação, José fugiu, correu, sendo um bom servo e um bom chefe ali, respeitando o seu patrão. Nós vamos aprender com essa experiência da tentação de José, observando os fatores principais que o levaram a não cair, porque isso vai nos ajudar em nossos dias. José, a primeira coisa que a gente aprende na tentação de José é que José cultivava profunda atenção à presença de Deus. No capítulo 39, por 4 vezes está escrito que o Senhor estava com José. Deus estava com José porque José andava com Deus. E isso nos lembra as palavras do Senhor Jesus em João, capítulo 15, verso 5. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tiago também nos ensina, no capítulo 4, verso 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Se não tivermos a certeza da presença de Deus em todos os momentos e em todos os lugares, facilmente nós cederemos aos apelos da carne, do mundo e do diabo. A segunda coisa que a gente aprende é que José ele era diligente no trabalho. E isso implica em 3 coisas: trabalhar com seriedade, ter consciência que está fazendo para Deus, conforme Efésios 6, 5 e 8, e manter a mente ocupada. José estava numa atividade, ele não estava à toa. Então, mesmo que você esteja desempregado, você pode fazer muitas coisas para ocupar a sua mente. Ler um bom livro, fazer um curso, auxiliar seu líder, sua esposa, esposo, pais, servir na igreja. Você pode fazer muitas coisas para estar ocupado e não ocioso. A terceira coisa é que José recusou nutrir maus pensamentos. Alguém já disse que o nosso principal órgão sexual é a nossa mente. E se entrar lixo, vai sair lixo. O texto diz que José recusou aquele assédio da mulher de Potifar. Nosso pensamento é ocupado pelo que vemos e ouvimos. Então eu te desafio, leia e memorize e ore Filipenses 4:8, que diz: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, faça isso, memorize, ore esse texto de Filipenses, ocupe a sua mente com aquilo que é bom, com a palavra de Deus. A quarta coisa que a gente aprende na tentação de José é que José, ele avaliou as consequências. Ele diz no verso 9 do capítulo 39, como poderia eu cometer tamanha maldade? Esta é uma grande arma contra o pecado, pensar nas suas consequências. Alguém já disse que trocar 1 minuto de prazer pelo resto de uma vida de arrependimento é um péssimo negócio. Se nós não avaliarmos as devastadoras consequências do pecado, e é fato que é o que nós menos fazemos no momento da tentação, iremos ceder a essa tentação. Pense um pouco no pecado de Davi com Betseba e todas as terríveis consequências que está lá em 2 Samuel, no capítulo 12. Com certeza, José jamais teria sido governador do Egito se ele tivesse cedido à tentação. A quinta coisa é que José compreendeu que o pecado era contra Deus. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Provérbios 16, 6 diz, nos ensina, quem teme ao Senhor escapa do mal. Uau! Veja, temer ao Senhor é um livramento para nós. Aqui está o ponto principal da questão que a gente pode aprender. A principal razão de José resistir, de fugir, de cair fora da tentação, não foi por medo ou respeito de Potifar, nem mesmo por receio de prejudicar a sua carreira no Egito. Tenha certeza que foi por temor
a Deus. O temor a Deus precedia os seus próprios desejos pecaminosos. O temor de Deus vinha antes dos desejos carnais de José. E Salmo 51:4, Davi confessou: pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Sexta coisa que José utilizou, o meio primário, ele usou a fuga. Verso 12 do capítulo 39 diz: José se desvencilhou e fugiu da casa. Qual o conselho de Deus para escaparmos da tentação sexual? Fazer o que José fez: fugir, correr, cair fora. José não orou, José não racionalizou, José não teologizou, José não discutiu, nem ficou conversando com a mulher de Potifar e nem tentou converter a esposa de Potifar. Não, José simplesmente toma a decisão de fugir. Ele fugiu. E esse é o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Em 2 Timóteo 2:22, ele diz: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Na maioria das vezes, a fuga está ligada à covardia. Mas nesse caso aqui de José, diante da tentação, não. Ele é corajoso. Ele é justamente aquele que foge e que não fica. Corajoso é aquele que foge e não fica no meio da tentação. Lembre-se, sempre na sua tentação, a força está na fuga, não é covardia, é coragem. Lembre-se disso, a força para resistir à tentação está na fuga. Terceiro ponto que a gente vai ver de José, a gente viu na semana passada que José foi amado e odiado, né? Nós vimos que José, o segundo ponto, ele foi bom servo e bom chefe. E agora o terceiro ponto que a gente vai ver é que José foi fiel no pouco e colocado sobre muito. Essa é uma grande lição. Queridos, a vida de José, ela é altamente inspiradora para nós. Que história linda é a história de José. E a gente vê aqui que José foi fiel no pouco. Capítulo 39, dos versos 19 a 23, vai relatar isso. Potifar mandou José para a prisão. E ele voltou a ter uma vida difícil, novamente de dor. José recomeçou o tempo da servidão. Passou agora a ser prisioneiro na cadeia do rei. Teve que experimentar novamente a vida de servo e de escravo. Como José poderia ser fiel tendo tão pouco? A vida de José era totalmente controlada por Deus. O que parecia ser uma grande justiça, e de fato era, aos olhos humanos, era plano de Deus para lhe dar ensinamento em mais uma etapa de crescimento e amadurecimento para a nação no futuro. O relato é surpreendente em Gênesis 39. José continuava contando com a mão de Deus e tudo que José fazia prosperava, mesmo como prisioneiro. Ser bom chefe é tão difícil como ser bom servo. Na prisão, Deus abençoou tanto a José que ele foi colocado como uma espécie de administrador da cadeia. E tudo que José fazia dava certo. Diz o verso 23 do capítulo 39. O Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Então José foi um bom servo para se tornar-se chefe novamente. Não esperou ter muito para servir, foi fiel no pouco e teve oportunidades ali para demonstrar a fidelidade de Deus em sua vida. José, ele é colocado sobre muito e ele é honrado. Capítulo 41 vai falar disso. José foi colocado sobre muito. Ele foi nomeado responsável de todos os presos do cárcere. José, ele interpretou os sonhos de 2 presos, o copeiro e o padeiro do faraó. E suas previsões se cumpriram fielmente. Está lá relatado em Gênesis 40. Faraó teve sonhos que o deixaram perturbado. E o copeiro, ex-prisioneiro, quando voltou ao seu posto no palácio, informou a Faraó
que havia na prisão um jovem que poderia explicar todo o sonho que ele havia tido, que muito incomodava. O rei estava com seu coração agitado diante do seu sonho que tinha. E aquele copeiro, ao perceber o estado que o rei se encontrava, ele falou que havia na prisão um jovem que poderia explicar o sonho. E José foi trazido diante do rei, Faraó. E ele ouviu o relato do sonho de Faraó e disse que o Egito teria 7 anos de muita fartura, mas depois o mundo sofreria com 7 anos de muita miséria e racionamento. E a graça de Deus era tão abundante na vida de José que ele teve autoridade para aconselhar Faraó sobre o que ele deveria fazer para enfrentar o tempo da fome. Está lá no capítulo 41. Faraó gostou do conselho, acreditou em José e colocou o próprio José para governar a sua casa. E José recebeu a autoridade sobre todo o Egito. José foi colocado como governador quando ele tinha 30 anos de idade. E passados anos de fartura, aconteceu o que José disse que iria acontecer. Chegaram os tempos de escassez e usou o seu poder para beneficiar toda a terra do Egito e todo o mundo. José, então, ele é benevolente. E ele, então, a gente vai ver aqui que José beneficia os seus irmãos. Queridos, Salmos 18:30 diz: os caminhos de Deus são perfeitos. A fome na região era terrível e atingiu os irmãos de José. Aqueles, lembra, que o venderam para aqueles traficantes midianitas? Como só havia comida no Egito, os seus irmãos foram para lá, para o Egito, comprar mantimento. E José tem o primeiro encontro com seus irmãos no capítulo 42 de Gênesis. Chegando, seus irmãos prostraram-se aos pés de José, administrador de tudo. Eles se prostram diante de José sem saber de quem se tratava. Mas José reconhece seus irmãos imediatamente, mas fingiu que não sabia quem eles eram. Quem decidiria se eles poderiam ou não levar comida para casa seria quem? O governador do Egito, José, aquele irmão invejado e odiado. E muitos anos antes, Deus já havia revelado em sonhos. Lembra que nós falamos no estudo passado essa situação? José havia sonhado, muito novo, que seus irmãos se ajoelhariam diante dele. José, então, chega um momento no capítulo 45, dos versos 1 ao 15, José dá-se a conhecer e perdoa os seus irmãos. Abra comigo Gênesis capítulo 45 e a gente vai ver aqui dos versos 1 ao 8. José não conseguiu mais se conter e havia muita gente na sala. E ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. E assim, José ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. E José disse: sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, que eles perderam a fala, ficaram mudos. Cheguem mais perto, disse José. E quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, disse José, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês.
16. E foi ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. José ali tem um encontro com seus irmãos. E ele perdoa os seus irmãos. E o verso 13 diz: contem ao meu pai a posição de honra que ocupo hoje no Egito. E descrevam para o meu pai tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim. E Benjamim também o abraçou e chorou. E então, olha que lindo, queridos. Verso 15, José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois, os seus irmãos conversaram à vontade com ele. Queridos, quando a gente olha para essa história, como José conseguiu ter um tamanho perdão aos seus irmãos. Só Deus para colocar em José um coração disposto a perdoar. José era temente a Deus, ele reconhecia quem Deus era na vida dele. José reconheceu a soberania de Deus. José reconheceu que tudo o que aconteceu na sua vida, por mais trágico, por mais horrível, por mais sofrimento, foi com propósito, foi por permissão, decisão de Deus, porque os planos de Deus eram superior na vida de José. José encontra seu pai e abençoa toda a família. Está lá no capítulo 46 e no capítulo 47. Versos 11 e 12 do capítulo 47 diz: José deu a seu pai e aos seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramassés, e os acomodou ali, conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos, em quantidades proporcionais ao número de seus descendentes, incluindo as crianças pequenas. A venda de José deixou marcas profundas em seus irmãos. E após a morte de Jacó, seu pai, eles temeram uma vingança de José. E a resposta de José ficou marcada na história. Gênesis 50, versos 19 a 21 diz assim: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, José os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Então, olha o tratamento que Deus deu aí a toda a família de Jacó, né, deu aos seus irmãos, tratou com benevolência, tratou com bondade. José, nós vamos ver no capítulo 47, que ele beneficia novamente Faraó. A capacidade de administração de José e todas as suas boas intenções ajudaram o próprio Faraó. A política econômica de Faraó tinha como base evitar que pessoas morressem de fome, né, ou melhor, de José, e permitir que Faraó continuasse sendo proprietário das terras do Egito. Deus deseja que seus filhos sejam generosos e José mostrou isso durante toda a sua vida. José nunca quis armazenar gananciosamente para si mesmo e para a sua família. Por isso que José ele teve um final tão abençoado. Não é difícil para nós percebermos que Deus é o dono da história e seus planos não podem ser frustrados. Olhando para toda essa história de José, tudo o que aconteceu foi para o bem de José. Eu te pergunto, você crê que tudo o que acontece na tua vida é para o teu bem? Que tem um propósito de Deus? Foi para o próprio crescimento de José, foi para o bem de toda a nação de Israel. O verso 27 do capítulo 47 diz assim: os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram prosperidades, foram prolíferos, prósperos e multiplicaram-se muito em tudo. Então, o povo de Israel foi para ali, para aquela região, e esse povo foi próspero. Nós vamos encerrar dizendo, com o quarto ponto, que José foi um homem de fé.
Deus fez uma promessa a Abraão, prometeu um povo, uma terra, uma bênção, prometeu salvação. E em Gênesis 50, versos 24 e 25, diz assim: José, no final da sua vida, disse aos seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta à terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. E então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem os meus ossos com vocês. José foi um homem de fé. Por isso que Hebreus, capítulo 11, verso 22, diz: pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Veja, Abraão não viu o cumprimento do que Deus lhe prometeu. Ele vagou por vários lugares sem posse de nada, tornou-se um nômade. Isaque, também filho da promessa de Deus a Abraão, era igualmente um nômade, vagando pela terra. Seu filho Jacó, também igualmente, nunca viu a promessa, nem a terra e nem a nação. E José, filho de Jacó, obteve grandeza, mas essa grandeza ainda era a de um estranho em uma terra estranha. Jacó, igualmente, não viu a promessa, e nem a terra, e nem a nação. José morreu com 110 anos, sem ver a concretização da promessa, mas ele morreu crendo na promessa. Ele teve fé. Essa promessa foi passada de geração a geração. De Abraão foi passada, ao seu filho, que foi passado ao outro, a Isaque, depois a Jacó e depois a José. E esses homens, eles não viram nada, mas eles nunca duvidaram da promessa de que Deus faria de Israel um povo, uma nação, que seriam abençoados, prósperos. Eles não morreram frustrados e desesperados. Não, pelo contrário, esses homens, eles morreram cheios de plena confiança que aquelas promessas seriam uma realidade em algum momento de suas descendências. E este aqui é um tipo magnífico de fé que nós encontramos. Nós precisamos crer e declarar as promessas de Deus. Pode ser, queridos, que a gente não venha ver o cumprimento da promessa, mas nós possamos passar adiante da nossa geração e crer que Deus é um Deus que não mente, mas que cumpre promessas. Então concluímos que, como Ralph Emerson diz, que podemos não ser responsáveis por todas as coisas que ocorrem conosco, mas nós somos responsáveis pela maneira como nós nos comportamos quando essas coisas acontecem. A vida e o sucesso na vida de José tem muito a ver com essa frase. Momentos muito difíceis José passou, mas José fez toda a diferença, porque ele confiou em Deus, temeu a Deus, ele teve fé em Deus e ele se comportou de uma maneira, de um coração cheio de temor a Deus, e isso fez toda a diferença na sua vida. Ao ser vendido pelos seus irmãos, injustiçado pela mulher de Potifar, José tinha tudo para ser revoltado, amargurado, ressentido, mas ele não permitiu que essas situações negativas e destrutivas o afetassem. Não que ele fosse insensível, mas porque sabia, como um jovem que andava com Deus, que homens prósperos não permitem que as ações dos outros determinem o seu futuro. Que nós possamos ter essa lição tão preciosa nas nossas vidas e família. E para nós agora compartilharmos no nosso grupo familiar e aí nas nossas células. A primeira pergunta: o que mais chamou a sua atenção no posicionamento de José em relação à tentação? Leia o texto de Paulo a Filipenses, lá no capítulo
4 e reflita como você reage na situação de necessidade e de fartura. Você crê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Por quê? E você, diante de uma ofensa, como você reage? Você imediatamente tem a disposição de perdoar ou você fica amargurado ou ressentido? E por quê? Compartilhe no seu grupo e célula e vamos estar orando uns pelos outros. Que Deus te abençoe.